Olá, viajantes! O relato de hoje é uma história real vivida por uma anônima. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A minha melhor amiga fez bruxaria para mim. Vamos ao relato. Olá, agradeço a você por me permitir compartilhar minha experiência com a comunidade. Vivi um caso muito desagradável que envolveu inveja e desejos ruins. E nessa história vocês vão entender que muitas vezes o inimigo pode estar tão próximo que muitas vezes passa despercebido. Bruxaria e traição. Tudo começou quando eu estava no ensino médio. Naquela época conheci aquela que supostamente seria minha melhor amiga. Não vou mencionar nomes por respeito. Então, vou chamá-la aqui de Karen. Na minha opinião, tínhamos uma amizade muito boa e convivíamos tanto juntas que praticamente já éramos família. E Karen era uma grande amiga. Porém, acho que tinha algo que eu não conseguia perceber, mas para minha avó e sua intuição, era muito difícil alguma coisa lhe escapar. Minha avó sempre me disse para ter cuidado com Karen e não envolvê-la muito nas minhas coisas, porque tinha algo nela que não era bom, e eu realmente gostava muito da Karen. Mas no fundo, com o passar do tempo, algo também me dizia que nem tudo estava indo bem com ela. É que ela e eu começamos a sair para festas e reuniões, e aos poucos nos envolvemos em um círculo social em que todos nos conhecíamos bem. E também tínhamos amigos em comum. Então foi um momento de muita atividade social. Em uma dessas festas, conhecemos um cara que chamarei aqui de Gustavo, com quem comecei a ficar e logo depois virou meu namorado. Aqui é importante destacar que quando a Karen descobriu que eu me tornei namorada do Gustavo, ela ficou muito chateada comigo. E sem motivo aparente, ela parou de falar comigo. No começo, o relacionamento com meu namorado Gustavo era muito lindo, mas ele não causou uma boa impressão na minha família. Mas mesmo assim, eu ainda continuei com ele. Meses depois, engravidei, e nessa altura eu já tinha terminado o ensino médio. Eu me lembro que quando Karen ficou sabendo da minha gravidez, ela parecia não acreditar e ficou tão irritada que nem me deu os parabéns. Tinha algo que a incomodava muito no meu relacionamento, mas eu não sabia o que era. Mas apesar das dificuldades, meu namorado Gustavo e eu ficamos felizes e decidimos que, enquanto não poderíamos fazer algumas coisas, moraríamos juntos temporariamente na casa da mãe dele. E assim foi. Todas as tardes, enquanto o Carlos trabalhava, eu ficava sozinha e, para me ocupar, saía para passear. Assim me distraía um pouco e ao mesmo tempo melhorava minha condição física, para que o momento do parto não fosse tão difícil. Numa tarde de agosto em que me lembro muito bem, quando voltava para casa, uma vizinha da casa da mãe do Gustavo se aproximou de mim e me perguntou, quase afirmando que se eu era a Raquel, a nora da dona Marta e namorada de Gustavo. Disse que sim, e ela se apresentou para mim. Lembro-me de seu rosto preocupado e também notei que ela tinha algumas cartas de baralho na mão. E em tom de preocupação, ela me disse: "Eu não tive o prazer, mas quero falar com você. Vai parecer estranho para você e não sei se você acredita nessas coisas, mas também sou uma praticante de leitura de cartas. E além do mais, estimo muito a sua sogra e sua família. Quero lhe dizer que esta manhã me lembrei da boa notícia que sua sogra me contou, de que vocês terão um bebê. Por favor, não conte a ninguém o que eu vou lhe contar. Confio que você guarde o que vou lhe falar, para que você possa tomar suas precauções. Sei que você não me pediu, mas vou jogar as cartas para você. Então gostaria que você confiasse em mim. Vamos para minha casa. Prometo que não vou tomar muito do seu tempo." A casa dela ficava no mesmo quarteirão. Eu tinha visto aquela senhora umas 2 vezes, então aceitei o convite dela mais por curiosidade. E dentro da casa dela
nos sentamos e sobre a mesa aquela senhora acendeu uma vela e começou a embaralhar as cartas. Ela fechou os olhos e me pediu para cortar o baralho. E depois de alguns movimentos nessas cartas, ela começou a me dizer: as cartas me mostram a morte, infelizmente, do seu namorado. Ele vai morrer. Elas também me mostram uma mulher ruiva. Essa mulher fez um trabalho para você, ou algo assim, para que você perca o seu bebê. Ela não quer que ele nasça. E essa mesma ruiva, ela também fez um trabalho para o seu namorado. Ela quer ficar com ele. E eu sei que você sabe bem quem é essa mulher, porque ela é muito próxima de você. As cartas também me mostram que você vai reconstruir sua vida com um homem muito alto e magro. Não consigo ver a cara desse homem. Posso te dizer que ele já te ama e vai amar seu filho como se fosse seu. Além disso, também lhe digo que você terá um segundo filho com ele. Naquele momento, a ficha caiu e me atingiu, porque Karen é ruiva e, de certa forma, as suas atitudes desde que comecei meu namoro com Gustavo justificam tudo o que aquela senhora havia me contado na leitura das cartas. Quando terminamos, agradeci e saí muito pensativa e comecei a lembrar de coisas que me pareciam muito estranhas. Uma vez, Karen veio me visitar na casa da mãe de Gustavo e eu fiz ela ir para a sala, mas ela insistia que queria ir para o quarto onde eu e meu namorado dormíamos. Obviamente, recusei e lembrei também que certa vez o telefone do meu namorado recebeu uma mensagem da Karen, mas nunca li o que dizia por respeito e confiança. Nem perguntei nada ao Gustavo. Lembrei também que uma manhã um cheiro horrível nos despertou, a Gustavo e a mim. Para mim, aquele cheiro era muito forte, como algo estragado, e quando levantei o lençol, estava parada, no meio de nós dois, uma daquelas mariposas negras que as pessoas chamam de ratos velhos, dessas que dizem que anunciam a morte. Eu lembro também que ela nunca disse algo bonito sobre meu bebê. Ela nunca demonstrou nenhuma emoção ou felicidade, como uma amiga normalmente demonstra com uma notícia tão boa. Era evidente a inveja e a má vontade dela em relação a mim e ao que eu tinha com o Gustavo. Além dessas coisas que me vieram à cabeça, ela também me disse que gostava muito da santeria e que ela e sua família faziam trabalhos para conseguir certas coisas usando a bruxaria. Semanas depois do que a vizinha me falou, quase não tive mais contato com Karen e Gustavo começou a ter atitudes diferentes comigo. Ele não prestava mais atenção em mim, não fazíamos mais nada juntos e tinha noites que ele não chegava para dormir. Diante do que o Gustavo estava fazendo, do qual não gostei nada, preferi voltar a morar na casa dos meus pais e resolvi terminar o relacionamento com ele. Nessa época, comecei a ver nas redes sociais que Karen postava descaradamente fotos onde ela estava com Gustavo, em atitudes comprometedoras. E foi assim que descobri que ele havia sido infiel e nunca quis aceitar. Um mês depois, ele me ligou e me falou que sua mãe o levou para fazer uma limpeza, porque ele sentia que ia morrer. Ele tinha muitos desconfortos estranhos e seu corpo cheirava muito mal. Embora ele tomasse banho muitas vezes ao dia, o corpo fedia. Ele me disse que quando foi à curandeira, descobriu que Karen havia feito um trabalho de magia negra. E então ele entendeu por que ele só tinha olhos para Karen e me manteve de lado como se não me visse. Ele admitiu a infidelidade e me pediu perdão muitas vezes chorando. Me pediu uma segunda chance, mas eu disse que não e concordamos que os dois cuidaríamos do bebê. Eu realmente o perdoei do fundo do coração e nos dávamos muito bem. Lembro também que da última vez que tivemos contato, ele estava conversando comigo e senti que seu tom de voz e a atitude dele era como se estivesse se despedindo. E isso me preocupou muito e me deixou muito triste.
Nunca contei para ele nem para ninguém o que a vizinha dele tinha me contado. Então, sem querer, a vida já estava me preparando para o que supostamente estava por vir. E é que 2 dias depois daquele último contato com Gustavo, ele faleceu tragicamente em um acidente. Ele nunca conheceu o seu filho. E eu só descobri o seu falecimento 3 dias depois. Até hoje a sua família jura que naquela noite me procuraram em todos os lugares e que tinham ido me procurar na minha casa e que esta noite me ligaram sem parar. Lembro que eu sempre estive na minha casa na companhia da minha família e nem o celular nem a campainha tocou. Agora acho que a vida teve um bom motivo para as coisas acontecerem daquele jeito. Não tive tempo de me despedir do Gustavo no funeral dele, mas tive a oportunidade de fazer isso em vida, e isso me deixou muito tranquila. Naquele dia em que soube do falecimento dele, também aconteceu algo muito estranho. Eu caí da escada. O médico me diagnosticou com uma ameaça de aborto, e por isso tive que ficar vários dias na cama. E percebi que pela 3ª vez a leitura das cartas era verdadeira, porque dizia que meu bebê estava em perigo, além da infidelidade de Gustavo e também a sua morte. Da Karen, com o passar do tempo, eu não sabia mais nada, e foi melhor mantê-la longe da minha vida, porque sei que ela nunca vai ficar bem com ninguém. Ela não era uma pessoa capaz de ser feliz, e não sei se ela está pagando algum karma agora pelo que ela fez, mas todos nós sabemos que essas coisas no final passa conta. Eu confiei a vida do meu bebê a Deus e deixei em suas mãos. Agora meu bebê já tem 8 anos e o homem alto e magro que ela mostrou nas cartas, como vocês podem imaginar, é o meu marido atualmente. É um homem que ama meu filho como se fosse seu, além do segundo filho que já temos. É importante ressaltar que meu marido e eu nos conhecemos há muito tempo antes que eu me envolvesse com o Gustavo. E sempre houve um carinho entre nós, mas nada havia sido concretizado até agora. E se vocês soubessem quantas coincidências temos, nossas mães e irmãs têm o mesmo nome. Nós somos o 3º filho de 4 irmãos. Nossos primeiros sobrenomes também são iguais. Não sei se acreditam no destino, mas tenho certeza que ele é o homem da minha vida. Tudo nessa vida se paga. E muitas vezes o preço é muito alto. E por todos os motivos que me foram contados naquela leitura de cartas, e pela forma como aconteceram, agora não sou mais uma descrente das cartas. Nunca as pedi, nem naquela época, mas respeito esse tipo de crença. Mesmo assim, nunca gostei de saber o que iria acontecer na minha vida. Foi um processo doloroso no qual tive muito medo. Mas no final, a vida sempre termina com um sorriso. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Agradeço a oportunidade de compartilhá-la no canal. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem. Envie seus relatos para Viagem ao Desconhecido 87@gmail.com.